Este é mais um evento aqui, na Quinta Cultural da Comissão, porque hoje nós vamos fazer um sistema aqui de painel, mas tipo talk show, de perguntas e respostas de 10 minutos, e também outros membros da comissão poderão responder sobre o mesmo tema, como ocorre nesse tipo de painel. Eu quero registrar a presença, sempre chamo da nossa eterna presidente, a professora Alice Gonzaga, que sempre abrilhanta esse evento da academia com sua presença e sua participação efetiva, perguntando ao tempo. Em especial, ocupou essa comissão, por ele apenas 2 convidados, Jaime Paredes Neto e a ministra Eliana, que não pôde vir. Jaime, por favor. São 5 expositores e o primeiro é Paulo Modesto, e numa reunião nossa aqui, ele questionou porque nós, no momento que nós estávamos para publicar a portaria de construção da comissão, porque só reforma política. Então eu vou passar a palavra para ele dar essa explicação. Terminou convencendo a todos nós acadêmicos, que mudamos e ampliamos por sugestão dele para a reforma política institucional. Então eu pergunto ao doutor Paulo Modesto: reforma eleitoral, reforma política ou reforma política institucional? Boa noite a todos. É muito mais difícil falar em 10 minutos do que em 2 horas sobre temas relacionados a essa temática. Fazendo anotações que pudessem comprimir o tema em um espaço minimamente razoável, acabei produzindo hoje à tarde mesmo 2 artigos logo no jornal à tarde, já no propósito de divulgação concentrada dos resultados dessa discussão. De modo que, tentando em primeira mão oferecer a vocês uma síntese dessa reflexão, eu me permitam, farei uma leitura muito breve de um texto escrito que concentra ou resume o que eu quis dizer quando aqui fiz uma intervenção na reunião. Na proposta inicial da comissão, nós iríamos discutir temas eleitorais. Nós iríamos discutir temas relacionados à finalidade partidária, legitimidade, eleição, cláusula de barreira, etc. E a minha intervenção foi no sentido de que nós considerássemos que há uma agenda oculta da reforma política nos tópicos relacionados a outros espaços de poder do Estado. A captura, a luta interna pelo controle do Estado não se dá apenas no domínio da eleição de representantes para mandatos, e sim em outros domínios também, que é um objeto desse texto, rapidamente, que eu vou pedir a vocês a atenção. O Brasil possui uma democracia de baixa intensidade, controlada por grupos restritos e que dominam os partidos, os sindicatos, a mídia e até mesmo alguns movimentos sociais de reivindicação de direitos. Essa patologia apresenta sintomas: filhotismo na política, nepotismo na administração, corrupção nos contratos públicos, vinculação partidária dos sindicatos e a expansão desmesurada dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Uma democracia de alta intensidade exige uma gramática política diferente. Não apenas o surgimento de novas formas de democracia participativa que tensionem e rivalizem a democracia representativa, mas arranjos que inibam uma apropriação clientelista e empresarial do sistema institucional do Estado, da organização administrativa e do sistema de controle. É o que nós vemos hoje no Brasil nesse momento. Democracia não se alcança com a simples calibragem do processo eleitoral. Democracia exige representação legítima e participação livre e igualitária do cidadão em todos os processos de poder socialmente construídos e arranjos que assegurem o caráter republicano da estrutura institucional do Estado. A reforma eleitoral
uma alteração de regras para as eleições, constitui apenas fragmento da reforma política necessária. A reforma política relaciona-se também com a eficácia do controle dos gestores públicos, a composição e renovação dos órgãos de controle, a capacidade de resistência da organização administrativa ao sequestro por interesses privados e a profissionalização do aparelho burocrático do Estado. Esta é a dimensão político-institucional. A democratização das relações de poder compartilhado não pode ser levada a cabo apenas com a reforma eleitoral. Há uma luta pelo controle do Estado que não termina com a eleição dos detentores de mandato eletivo. Esta luta tem sido conduzida por oligarquias com desconhecimento e alheamento da grande massa dos cidadãos. A democracia de alta intensidade, portanto, exige democracia eleitoral e democracia político-institucional. Por isso, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia deliberou conduzir o debate sobre a reforma política nessas duas dimensões, colocando em evidência a luta pelo controle do Estado de forma ampla, e não apenas sob o prisma da conquista dos cargos político-eletivos. Temas como financiamento público de campanha, cláusulas de barreira, reeleição, voto facultativo, distrital, entre outros, tipos da agenda da reforma eleitoral, serão abordados ao lado de temas ocultos nesta agenda relacionados à democratização do aparato institucional do Estado, como foro privilegiado, cargos em comissão, orçamento impositivo, composição do STF e nepotismo. Entre outros também, uso de cargos públicos e outras questões. Os eleitores do Jornal à Tarde serão testemunhas desse esforço de abordar de forma simples esses temas através de pequenos artigos de integrantes da comissão constituída pela Academia para tratar da reforma política. A democracia pressupõe o controle do governo pela opinião pública. Portanto, a primeira exigência da democracia é a construção de uma opinião pública esclarecida e organizada, que não seja presa do moralismo ingênuo, nem de discursos sectários e preconceituosos. Democratizar a própria opinião pública, pluralizar as suas perspectivas, é tarefa complexa e desafiante, que precisa iniciar hoje, sob pena de não começar nunca. Esse é o texto, o resumo do porquê a comissão tentou ampliar a sua abordagem para temas que, no momento atual, não estão em debate no Congresso Nacional. Porque o que ocorre? Para que um candidato seja eleito no sistema majoritário absoluto, não basta ele ser mais votado. Ele tem que ter mais votos do que todos os adversários somados, excluindo aí os brancos e nulos, assim como as abstenções. Então, se o candidato já no primeiro turno consegue mais votos do que todos os adversários somados, considera-se que ele tem legitimidade para ser eleito. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui na Bahia no ano passado, na eleição do governador Rui Costa, foi eleito logo no primeiro turno. Já na eleição presidencial, nós tivemos o segundo turno, porque a candidata Dilma, embora tenha sido a mais votada no primeiro turno, ainda teve uma grande rejeição dos eleitores do candidato Aécio Neves, da candidata Marina Silva, e dos demais candidatos. Então tivemos o segundo turno, e nesse segundo turno, utilizando uma expressão mais popular, né, o eleitor muitas vezes é compelido a escolher o menos ruim. Né? Diante daquelas duas opções, ele não queria nenhum dos dois, mas tem que escolher alguém, porque nós temos que escolher os nossos representantes. Mas há uma escolha com a maior legitimidade. O eleitor de Marina Silva, por exemplo, teve que escolher entre Aécio e Dilma. Muitos votaram em Aécio, muitos votaram em Dilma, e fizeram essa escolha de Sofia. Né? Tiveram que escolher um dos dois, porque um dos dois seria necessariamente o eleito. E há uma necessidade de se eleger alguém, evidentemente, para realizar o governo. Mas a grande questão reside na eleição para as casas legislativas, mais especificamente as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados. Porque para essas casas não vigora o sistema majoritário, vigora o sistema proporcional. Um sistema que foi pensado um pouco mais de 100 anos, 150 anos, por alguns pensadores importantes, como Thomas Hare, como John Stuart Mill, como uma forma de garantir a diversidade. Porque a democracia não pode ser confundida com a ditadura na maioria. O sistema proporcional, em síntese,
ele propõe que as diversas opiniões representadas pelos partidos políticos, as diversas opiniões da sociedade, se façam representar nas casas legislativas através da eleição proporcional de candidatos dos mais diversos partidos, a partir da votação obtida por cada um desses partidos. Então, a grosso modo, se um partido político tem 5% dos votos válidos, teoricamente ele terá mais ou menos 5% das cadeiras naquela casa legislativa. Esta é a intenção. O grande problema desse sistema é que ele gera algumas distorções atualmente no Brasil. Primeiramente, a existência de coligações, que é um tema correlato. Nós temos um sistema proporcional para valorizar o partido político, mas ao mesmo tempo nós temos a coligação eleitoral, que faz com que, coligação de partidos, que um partido às vezes eleja mais gente do que deveria ter diante do seu tamanho real. Esse é o problema que nós temos no sistema proporcional. O outro problema, talvez o mais grave de todos, é que o eleitor não sabe que o sistema proporcional existe. Nós temos uma cultura de votar em pessoas e não em partidos. Isso é bom ou é ruim? Essa é uma questão a se discutir. Mas o certo é que a nossa cultura é apartidária, mas o nosso sistema é partidário. Votamos em pessoas e elegemos outras pessoas. Porque fenômenos como o de Tiririca, por exemplo, já se tornaram fenômenos profissionais. Tiririca, ninguém se engane, foi um candidato pensado pelo partido dele, o PR, para ser um puxador de votos. Porque pouco importa se os votos do PR em São Paulo foram concentrados em Tiririca. O que importa é que o voto dele, somado aos votos dos outros candidatos do partido, fizeram com que o PR tivesse, sei lá, 5 cadeiras. E pessoas com baixa votação, como foi o caso mais notório, né, na eleição de Ideias em 2002, quando um candidato chamado professor Irapuã Teixeira foi eleito deputado federal em São Paulo com 350 votos apenas. Então esse é um problema muito grave, porque o eleitor vota em alguém e elege outro. Por outro lado, existem alternativas que são apresentadas a esse sistema proporcional atual brasileiro, que é o chamado de lista aberta. Lista aberta por quê? Porque o eleitor tem a opção de votar em pessoas, embora não saiba que sempre está votando no candidato. Na verdade, todo voto no Brasil, para um vereador ou para um deputado, é voto de legenda. Porque a primeira consequência do voto é a distribuição das cadeiras entre os partidos. E depois, se o partido A, por exemplo, teve 5 candidatos eleitos, os 5 mais votados do partido A serão os eleitos, o 6º, o 7º, o 8º, serão suplentes. E aí esse problema de legitimidade, em virtude do puxador de voto, por exemplo, termina acontecendo. Mas alternativas têm sido apresentadas. O professor Salmo, por exemplo, daqui a pouco vai falar sobre a lista fechada. A lista fechada seria a manutenção do sistema proporcional, só que ao invés de termos o sistema proporcional nos moldes atuais, onde votamos em pessoas, teríamos a opção apenas de votar em partidos, em legendas. E o partido, então, elaboraria a lista, indicaria quem seriam os eleitos, evidentemente antes da eleição. Qual seria a vantagem desse sistema, já entrando nesse ponto? Teríamos um maior fortalecimento do partido político. O eleitor teria que votar no partido, o partido teria que apresentar suas propostas, teríamos provavelmente uma redução dos custos de campanha, já que a campanha seria partidária e não pessoal. Mas, em compensação, haveria o risco de um aumento do poder das oligarquias partidárias. E alguns estudiosos importantes dos partidos políticos, como, por exemplo, Max Weber, como Robert Michels, que escreveu uma obra clássica, né, chamada Sociologia dos Partidos Políticos, lá em 1911, eles vão dizer o seguinte: os partidos são oligárquicos, os partidos têm caciques, e esses caciques provavelmente determinariam a posição de cada candidato na lista, é o ponto negativo. Por outro lado, nós temos o voto distrital, que o professor Dino vai falar aqui também daqui a pouco, que é uma alternativa também. No voto distrital, nós abandonaríamos, a princípio, o sistema proporcional. Teríamos, por exemplo, no caso da Bahia, onde hoje elegemos 39 deputados federais. A Bahia seria dividida em 39 regiões, 39 distritos, e o candidato mais votado de cada distrito estaria eleito. Um sistema muito mais fácil para o povo compreender, mas também tem problemas. A vantagem qual seria? Aproximar o eleito do seu eleitorado. A campanha seria reduzida àquela região. Haveria uma melhor distribuição geográfica dos representantes. Mas, em compensação,
Maurício de Verger, que é um estudioso dos partidos políticos e também dos sistemas eleitorais, ele diz o seguinte: há uma tendência natural dos sistemas majoritários de afunilamento da representação, de diminuição do número de partidos. E aí eu pergunto, só existe o preto e o branco? Porque uma tendência possível do sistema distrital seria a redução do número de partidos políticos, a polarização. Além disso, haveria um risco também de aumento da personalização da política. Se hoje já votamos em pessoas, no voto distrital talvez isso se tornasse ainda mais grave, os partidos ficassem ainda mais fracos. Esse é um ponto também que se coloca contra o voto distrital, né? Teria essa vantagem de aproximar o eleitor, mas também teria essas outras desvantagens. Fora a desvantagem maior, que seria talvez uma distorção na representatividade. Porque vamos imaginar um partido, como aconteceu com o Partido Verde na França em determinada ocasião, que teve 20% dos votos válidos em todo o país, ou seja, representa 1/5 da população. Esse partido pode não ser majoritário em distrito nenhum e não eleger ninguém. Em compensação, nós podemos ter um outro partido com 30% da preferência, que seja majoritário em todos os distritos, elegendo todo mundo. Então tem esse outro lado negativo. Para finalizar, eu sei que o tempo já está esgotando e eu termino falando demais, né? Tivemos uma outra alternativa que foi apresentada pelo vice-presidente Michel Temer, que seria o voto distritão, onde teríamos, no caso da Bahia, por exemplo, os 39 mais votados, independente do partido político, sendo eleitos. Isso diminuiria um pouco essa distorção do distrital puro, mas em compensação haveria talvez uma corrida pelo ouro ainda maior, e aí a gente faz o link com a questão do financiamento de campanhas. Os candidatos mais bem financiados provavelmente seriam eleitos, independente do partido, e o partido poderia ser enfraquecido de uma vez por todas. Simpático ao voto distrital puro. Nós precisamos pensar da seguinte maneira: no âmbito da temática geral, sistemas eleitorais, nós temos diversas metodologias de votação. Todas padecem de vantagens e desvantagens. Isso é óbvio, isso é natural. O sistema proporcional, seja de lista aberta, seja de lista fechada, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. O sistema majoritário, seja com maioria simples, seja com maioria absoluta, tem suas vantagens, suas desvantagens. E o sistema pelo voto distrital, seja ele puro, seja ele misto, seja pelo distritão, como ficou no jargão político conhecido, a proposta do vice-presidente da República, tem suas vantagens e suas desvantagens. O que eu normalmente faço é exatamente, meus queridos, um sopesamento, ou seja, aplicando o princípio constitucional da proporcionalidade estrita, eu tento perceber qual desses métodos utilizados no sistema eletivo cujas vantagens estão superando as desvantagens. E a conclusão que eu extraio na minha leitura e no meu modo de entender é que o sistema do voto distrital puro oferece muito mais vantagem do que desvantagens. Há desvantagens sim, concordo com o professor Jaime, quando ele aponta, fazendo a sua explanação belíssima, que o voto distrital puro, ele não é muito consentâneo com as minorias, ele não é muito harmônico com a valorização dos partidos. Isso é desvantagem, mas para mim, a maior vantagem é que o voto distrital puro é aquele que melhor se compatibiliza com a democracia representativa, que é aquela que está na nossa Constituição em transição para a democracia participativa. Por quê? Porque o cidadão sabe quem irá representá-lo, e quem irá representá-lo está mais próximo dele e tem a obrigação, não só jurídica, como ética e moral, de prestar contas de sua representação a ele. Todos aqui têm uma ideia do que é o voto distrital puro. Como o professor Jaime também colocou, é nada mais, nada menos senão a aplicação do sistema majoritário nas eleições de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Ou seja, nós vamos eleger aquele que foi o mais votado e não aquele que foi beneficiado pelo partido ou, mais especialmente, pelas campanhas de celebridades
por meio dos puxadores de votos, que é algo que nós conhecemos em razão da experiência brasileira, que é exatamente o voto proporcional de lista aberta, que é o que nós adotamos. Ele tem imperfeições, mas são imperfeições menores do que as perfeições. Eu acho que é a única saída que nós temos para alinhar o discurso do representante com o representado, inclusive favorecendo o accountability, ou seja, a necessidade da prestação de contas, da responsabilização pessoal do parlamentar perante o seu representado. No âmbito das eleições estaduais é muito simples. Somos 63 deputados estaduais, então nós vamos dividir o estado da Bahia em 63 distritos. Cada distrito vai eleger o seu deputado estadual. Nos municípios, cada município, a depender da sua quantidade de cadeiras na Câmara local, na Câmara municipal, vai também dividir os seus distritos em bairros povoados. Isso pode ser tranquilamente solucionado. Então, eu vejo que esse sistema do voto distrital público é melhor. Agora, há, claro, as vertentes. Nós temos o distrital misto, que nada mais é senão uma parte da eleição é pelo distrital público, a outra parte é pelo sistema proporcional, que, via de regra, nos países que adotam o distrital misto, essa outra parcela, que é o majoritário, é um proporcional, perdoe-me, com lista fechada, entendo que acredito que seja o professor Samuel que vai tratar. Ou essa proposta, que aí eu não concordo, do distritão, foi a proposta do vice-presidente da República, que é exatamente, praticamente, equiparar a eleição de um deputado federal a uma eleição de um senador. É algo que eu não concordo. Cada estado seria um distrito único, isso é um distritão, o estado é um distritão, o estado é um distrito único. Não, nós temos que delimitar e demarcar as regiões com a mesma população, criando os distritos, etc. Bom, eu ia falar sobre lista fechada, mas Jaime já falou. Ele já falou os prós, já falou os contras. Inclusive já falou os prós e contras também no voto distrital. Peguei por alto essa. De modo que, efetivamente, eu concordo com Jaime. O voto distrital tem prós, tem contras. O próprio Cadê acentuou isso na sua exposição. E os contras do voto distrital, começando já posicionando em relação ao que disse o colega aqui. Os contras são inúmeros, né? Você pode ter uma minoria no poder, partido por 70% de rejeição para ganhar em outros distritos, se o voto for pulverizado. Você pode, as minorias nunca vão ser representadas, você perde os partidos ideológicos, você pode ter um abuso do poder econômico, e você pode ter até a celebridade assim, eleita em distritos, né? Você não acaba com esse personalismo. A questão de lista fechada tem vários pontos contrários também, já foi dito pelo Jaime. A questão da oligarquia partidária nominal, você ter candidatos absolutamente que não receberem nenhum voto de nenhum eleitor sério, encabeçando lista, porque assim o partido. E isso me leva à conclusão que eu tomo em relação à reforma política, que é a seguinte: lista fechada, financiamento público de campanha, voto distrital. Se isto será bom para o Brasil, eu diria, eu sou completamente indiferente. Para mim não muda nada. Não muda opção por uma coisa ou por outra coisa. Não soluciona, na verdade, o que nós queremos, que é um bom exercício da política. Democracia é igualdade. E recusa a participação na vida política, como dizia Platão, a pena para quem se recusa. Para os bons que se recusam a participar da política, é ser governados pelos maus. O problema não a gente está tocando somente na consequência, não está tocando na causa do problema, que não é a capacidade eleitoral passiva, mas é o exercício eleitoral ativo. Esse é o grande problema do Brasil e da sociedade brasileira. O meu colega aqui, Paulo, começou tocando exatamente nesse ponto. O que se verifica na vida política é essa apropriação do Estado. A luta é pela conquista do Estado. Colocar o Estado a seu serviço. Isso é o que nós assistimos hoje em dia. E isso é uma prática de todo agente público
que coloca o Estado a seu serviço, criando privilégios, vantagens, autopromoções, auto-aumentos, onde você vê desembargadores preocupados em criar mais assessorias, garantir que os carros sejam renovados, os carros oficiais sejam renovados todos os anos, os deputados, governadores, prefeitos, o completamento que cada um busca no exercício. Esse é o grande problema, o patrimonialismo do qual falava Sérgio Buarque de Holanda, o estamentalismo do qual falava Raimundo Faoro. E isso é causado justamente pelo fato da sociedade brasileira ser uma sociedade extremamente tolerante e extremamente propensa a este agir egoístico. Existe um estudo de um neurocientista chamado Polzak, que identificou que uma determinada substância química, aquela que que é liberada, por exemplo, na gestação e produz aquela aproximação da mãe com o filho, né? Como é o nome dessa substância que é liberada na gestação? Ela é mais presente em povos mais solidários e mais ausente em povos menos solidários e onde a desigualdade social é mais intensa. Então, o Brasil tem em relação a essa molécula, que o nome do livro do Polzak é a molécula moral. A molécula moral. E ele fez coleta de sangue em algumas dezenas de países e descobriu, por exemplo, que aqueles países com menor nível de desigualdade, como na Escandinávia, como no Canadá, como na Suíça, os níveis no sangue da ocitocina, que é o nome dessa substância, era muito mais elevado do que aquele presente no sangue de países africanos, sul-americanos, onde a ocitocina lá embaixo. A ocitocina cria laços, cria empatia, cria solidariedade, e nós temos um nível muito baixo da ocitocina. A nossa cultura é uma cultura que é muito tolerante a essas desigualdades, a essas apropriações do público pelo privado. Há uma leitura que fiz há algum tempo, A Cabeça do Brasileiro. O autor é Alberto Carlos Almeida, e depois eu terminei lendo A Cabeça do Eleitor, que também era Alberto Almeida, onde ele, por exemplo, cita que foi feito um estudo, uma pesquisa em 2.000 municípios, em 2000, por volta de 2000, e onde 68% da população brasileira disse que se fosse deputado roubava, e 71% praticava nepotismo. E a gente chega à conclusão de que nós temos legítimos representantes no Congresso. A gente não pode se queixar de nada, é o nosso espelho também. E nós continuamos elegendo pessoas assim, porque são representativas nossas, nós. Uma leitura que eu fiz mais recente também, que a gente não deve fazer essa leitura, porque muda, né, a perspectiva. A gente está acomodado, né, no livro de Cláudia Valim. Uma palavra, Miguel Paulo. Muito bem, boa noite a todos. O processo político envolve você não suprimir a minoria, mas você reconhecer as maiorias. Nós tivemos o presidente Lula foi eleito quando ainda era minoria. O partido dele ainda era minoria. Você tem que ter um critério que não vai agradar a todos, mas que se justifique. Você não pode angariar a minoria com mais recursos públicos. Agora, só aproveitando a deixa e finalizando aqui minha participação nesse evento, registrar que o financiamento não vai resolver todos os problemas. Por isso, entrando na consideração do professor Saulo, por isso a abordagem da comissão é ampla, de uma série de medidas. Dentre as medidas, esse evento que faz parte da mudança de mentalidade. Cada vez mais as pessoas reflitam, pensem, discutam sobre os temas. Cada um dos que estão presentes aqui vai certamente continuar a reflexão, e isso vai participando dessa mudança de mentalidade que foi
almejada e almejada por todos nós. Gostaria de saber se não haveria risco de uma espécie de coronelismo político com a aplicação desse modelo. Creio que não, de forma nenhuma. Não há coronelismo, acho que isso é um risco que não procede, né? Não há essa mínima possibilidade. Eu acho que quem fala ainda de coronelismo ainda vive no século XIX, porque não existe mais isso. Eu falo isso com autoridade, porque eu sou do interior, eu sou sertanejo, como eu sempre gosto de ser barranqueiro das barrancas do Rio São Francisco, do lado de Juazeiro, e vejo que se isso existiu no passado, nos filmes de Gabriela, que foram bem retratados, hoje não existe de forma nenhuma. E a divisão geográfica ou territorial do Estado do Distrito, isso será objeto de uma avaliação bem criteriosa, cuidadosa, conduzida pela Justiça Eleitoral, no âmbito de cada Estado, né, tendo como parâmetro a necessidade de se garantir uma equivalência do número de habitantes para cada distrito. Eu acho que isso é perfeitamente ajustável, perfeitamente compatível com a ideia do sistema do voto distrital, como há, né, como eu mencionei antes, a aplicação disso em outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido e na França, que para mim na França é o melhor modelo. Yasmin pergunta: quanto aos candidatos independentes que não necessitam se aliar a partidos para se eleger, caberia ao nosso país, nesse momento de crise de representatividade, questão da candidatura avulsa, né? E a outra de Vanessa: quais são as desvantagens de se enfraquecer os partidos políticos? É necessário ser partidos políticos para que haja uma democracia forte? Bom, eu considero que os partidos políticos são importantes, sim. Eu acho que tem que se aumentar a representatividade dos partidos políticos. Eu sou a favor da fidelidade partidária. É evidentemente que, ao lado da infidelidade também do partido, tem que ser observado. A resolução do TSE até buscou tratar dessa questão quando uma grave discriminação pessoal, como uma das possibilidades, né, de mudança de partido sem perda do mandato, mas há uma fragilidade muito grande ainda dessa questão da fidelidade partidária no Brasil, até por inexistência de uma lei. Então, eu acho que o partido político deve ser fortalecido, e eu não sou simpático à candidatura avulsa. Eu sou simpático ainda à candidatura partidária. Por quê? Porque eu entendo que uma das principais questões que envolvem a representação política é chamada accountability, a prestação de contas, a possibilidade de controle do cidadão em relação ao seu representante. E esse controle começa no momento da escolha. Quando um candidato é candidato por um partido, por pior que seja o partido, há uma expectativa mais plausível do eleitor em relação àquele candidato. Agora, um candidato que não representa partido nenhum, qual é a perspectiva que a gente pode ter em relação a essa pessoa? Será que não haveria liberdade demais a esse representante? Eu sou contra o chamado mandato imperativo, onde o eleito é totalmente preso à vontade do eleitor. Mas o mandato representativo, puro e simples, onde o representante pode fazer tudo, também eu acho que é ruim. Então eu acho que o meio termo é um mandato partidário, através da chamada fidelidade partidária, que só é possível, portanto, através dos partidos políticos. Por isso que eu sou contra a chamada candidatura avulsa, que existe em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo.